Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos do primeiro ano. Aqui quem fala é o professor Paulo, de Física. Vamos lá dar continuidade ao nosso conteúdo, a nossa segunda aula, agora a partir desse bimestre. Então vamos lá. O assunto hoje que a gente vai estar trabalhando vai ser vetores. Para vocês que quiserem acompanhar, é o livro 2 e o livro 2 e a unidade 2 do livro novo de vocês, né? Lógico. E o assunto é vetores. Então, beleza, olha só. O que é o vetor? Pela matemática, né, ele é um ente que nos ajuda a determinar algumas coisas. Mas calma aí, vamos lá. O vetor possui intensidade, ele possui direção e sentido. Galera, quando eu falo intensidade, e eu coloquei entre parênteses módulo, eu quero que vocês entendam como módulo, como intensidade, o valor do vetor, tá? Então, por exemplo, imagina que eu te digo que o vetor tem 5 quilômetros, né? 5 quilômetros. Então a intensidade, o módulo, o valor desse vetor é 5, tá bom? A unidade a gente vai ver daqui a pouquinho como é que funciona mais ou menos. Então a intensidade, o módulo, está relacionado ao valor da grandeza, né? O vetor a gente usa para determinar algumas características, né? Algumas grandezas físicas, ele nos ajuda a entender um pouquinho. Então quando a gente fala da intensidade do módulo, eu espero que vocês entendam isso como sinônimos a partir de agora, tá? E o módulo ele tem relação com o valor do vetor, tá bom? Então a gente vai ver isso daí com calma também. Ele possui uma direção e ele possui um sentido também. Então olha só, para que a gente usa o vetor? A gente usa o vetor para determinar algumas coisas. Pensa, se eu te falar, por exemplo, que eu estou com 40 graus de febre, tu vai entender especificamente que eu estou quase morrendo porque eu estou com uma febre muito alta. Normal, até aí tranquilo. Mas e se eu te falar que eu vou me deslocar 1 metro, por exemplo? Aí tu fala, professor, com 1 metro tu não vai te deslocar muito, tu não vai andar muito, 1 metro é pouco. Ah, beleza, 1 metro é pouco, tá, tu entendeu, beleza. Mas eu posso me deslocar 1 metro para frente, eu posso me deslocar 1 metro para trás, 1 metro para o lado, 1 metro para o outro, 1 metro para cima, para baixo. Né? Então, depende de para onde é esse 1 metro que eu vou me direcionar. Eu falei que eu ia me direcionar 1 metro, tu pensou, é pouco. Mas tu não sabia para onde eu ia, para que direção. Tu não tinha como fazer essa previsão. Então, o vetor ele é um ente matemático que nos ajuda a entender alguns tipos de grandezas que elas não dependem apenas da unidade, como eu falei, do 40 graus que vocês entenderam. Né? Eu falei 40 graus e vocês entenderam que era 40 graus e eu estava quase para morrer. Mas quando eu falei que eu ia me deslocar 1 metro, vocês não entenderam exatamente para onde eu ia. Então o vetor ele serve para determinar grandezas que a gente chama de grandezas vetoriais, que são aquelas grandezas que dependem da direção e do sentido, como o deslocamento, por exemplo. Porque vocês não poderiam saber para onde eu ia a menos que eu falasse a direção e o sentido que eu ia. Então, basicamente é isso. O vetor nos ajuda a entender essas grandezas aí que precisam de algumas características mais para a gente entender ela. Beleza, e qual é o símbolo do vetor? Vocês estão olhando aí, tem várias setas, né? Uma horizontal da esquerda para a direita, uma de cima para baixo, uma de baixo para cima, uma da direita para a esquerda, né? Enfim, a gente tem 4 vetores bem aí. E o que é o vetor? O vetor, gente, o símbolo do vetor é simplesmente uma seta. E essa seta, ela representa algum tipo de grandeza aqui para a gente na física, tá bom? E mais uma coisa, quando eu quiser representar esse vetor, geralmente a gente vai representar pelas letras, né? Como essa daí, A, B, C, D, por exemplo. E a gente coloca no lado, em cima dessas letras, né, do lado do vetor, a gente coloca uma setinha sempre da esquerda para a direita. Então, quando vocês verem uma letra e tiver uma setinha da esquerda para a direita, vocês vão entender isso como vetor, tá bom? Então, a gente vai estar trabalhando com as grandezas vetoriais, toda vez que vocês virem isso. Agora, quando eu estiver falando do módulo do vetor, ou seja, do valor desse vetor, o quanto ele vale, a gente coloca, se vocês verem essa setinha em cima da letra, para a gente falar do módulo, a gente tem que colocar entre essas duas barrinhas aí que representam o módulo na matemática, ou a gente coloca simplesmente a letra sem a setinha em cima, tá bom? Quando a gente falar de valores. Nesse caso, eu coloquei, por exemplo, que o vetor A, o módulo dele vale 10. Pode ser 10 km, pode ser 10 unidades, pode ser 10 metros, pode ser 10 metros por segundo, enfim, vai depender do que a gente estiver analisando. Agora a gente diz que os vetores são iguais quando eles têm 3 características em comum. A primeira delas é o módulo,
Ou seja, o valor deles eles têm que ser iguais. Se vocês olharem para a setinha do vetor A para a setinha do vetor B, vocês vão ver que as duas setinhas elas têm o mesmo tamanho. Então eu posso afirmar que sim, esses vetores eles são iguais em módulo, ou seja, se um vale 10, o outro também vale 10. Se um vale 30, o outro também vale 30, e assim sucessivamente. Então, beleza. A segunda coisa que eles têm que ter em comum para ser iguais é a direção. Se vocês olharem, os dois estão deitados, né? Então os dois estão na direção horizontal. Se os dois estivessem em pé, de baixo para cima, de cima para baixo, a gente já vê que eles estariam na direção vertical, né? Então a direção também, não se confundam, a direção é a da reta, né? Podendo ser horizontal, vertical ou diagonal. Né? Então, olha só, eles têm essas duas características em comum. E a terceira que eles vão ter em comum também é o sentido. Ambos estão da esquerda para a direita. Né? Então, o sentido ele é aquele que vai do negativo para o positivo, de cima para baixo, de baixo para cima, norte, no sentido sul-norte, norte-sul, né? Essas são as características do sentido. Então não confundam direção e sentido. Direção é a da reta, ou é horizontal, ou é vertical, ou é diagonal. Já o sentido pode ser norte-sul, sul-norte, positivo-negativo, né? De baixo para cima, de cima para baixo. É para onde a setinha está apontando o sentido. Então, para a gente ter vetores que eles são iguais, a gente tem que ver que eles têm que ter o mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor, a mesma direção e o mesmo sentido. Porque se eles não obedecerem essas três regrinhas, eles não são iguais. Porque pensa só, eu posso ter um vetor A, esse daí, apontando nessa direção, e o vetor B ele tem o mesmo tamanho, ele está na mesma reta, né, na horizontal, só que ele aponta no sentido diferente do vetor A. E esse vetor B aponta no sentido diferente do vetor A. Então, olha só. Quando a gente for analisar isso daí, a gente vai dizer que eles são iguais. Por quê? Porque quando as forças dele, por exemplo, atuarem, elas vão ter características diferentes. Imagina que eu estou empurrando um carro para frente, né? E tu chega e fala para mim, não, professor, não vou deixar o senhor empurrar esse carro. Aí tu chega lá no lado de trás do carro e empurra no sentido contrário que eu estou fazendo. A gente até pode fazer a mesma força, só que a gente está fazendo coisas diferentes. Por quê? Porque eu estou empurrando para frente e tu está empurrando para trás. Então, se essa setinha estivesse de frente uma para outra bem aí, elas poderiam até ter o mesmo valor, porém elas seriam vetores diferentes porque uma aponta numa direção e o outro aponta noutra. Agora, se as duas estivessem apontando na mesma direção, em vez de tu pegar e me impedir de empurrar o carro, me ajudar a empurrar o carro com a mesma força que eu estou empurrando na mesma direção e no mesmo sentido, a gente teria vetores iguais nesse caso. Né? Enfim. Então, quando os vetores eles são iguais em módulo, em direção e em sentido, eu digo que o vetor eles são iguais. Né? Então, eu posso afirmar que o vetor B é igual ao vetor A e que o vetor A é igual ao vetor B também, por consequência. Agora, os vetores opostos é quando eles estão eles podem ser opostos ou diretamente opostos, quando um está exatamente na frente do outro. Nesse caso aí eu tenho x apontando para um lado e z apontando para o outro. Então, olha só, eles não são iguais. Eles até têm o mesmo tamanho e estão na mesma direção. Porém, eles apontam em sentidos contrários. O x aponta da esquerda para a direita e o z da direita para a esquerda. Então, eles são vetores opostos, eles não são iguais. Né? Então, nesse caso, eu posso dizer que o vetor z é igual ao inverso do vetor x. Né? Já que o z ele aponta numa direção e essa direção a gente está dando como positiva e o vetor x aponta na direção contrária de z. Se ele aponta na direção contrária que a gente adotou, ele aponta no sentido negativo. Mas a gente pode dizer que o vetor x é igual a menos do vetor z. Se a gente adotasse o vetor x como positivo, como o vetor z está apontando no lado contrário dele, a gente diz que esse vetor z ele é oposto, né, ao vetor x. Então, é essa a representação. A gente também vai ter vetores de mesmo módulo apenas. Então, vocês estão vendo aí três vetores, um que está na direção horizontal, outro na direção vertical e um que está na direção diagonal. Se vocês olharem o tamanho dessas setas aí, vocês vão ver que elas têm o mesmo tamanho. Porém, eles não estão na mesma direção e nem no mesmo sentido. O primeiro está na direção horizontal, o vetor A, o vetor B está na diagonal e o vetor C está na direção vertical. O vetor A ele aponta da esquerda para a direita, o vetor B aponta de cima para baixo e o vetor C de baixo para cima.
Então, olhando isso daí, a gente vê que a única coisa que eles têm em comum é o valor, é o módulo deles. Né? Então, quando isso acontece, eu posso dizer que o vetor A, o vetor B e o vetor C em módulo, eles são iguais. Né? Lembrando que quando eu estou falando apenas de valor, quando eu estou falando do módulo, eu tenho que tirar essa setinha de cima das letras que representam esses vetores. Porque se eu colocar a setinha, eu estou dizendo que o vetor A, o vetor B e o vetor C são iguais. Mas eles não são iguais. Eles são apenas iguais em valor. Por último, a gente tem a mesma direção e ou mesmo sentido. Né? Então, como vocês podem ver, o vetor A e o vetor E, bem aí nessa primeira representação, eles têm a mesma direção e mesmo sentido. Porém, eles têm valores diferentes. Né? Se vocês verem, o vetor A ele é bem pequeno e o vetor E ele é maior, mas eles têm a mesma direção, que é a direção horizontal, e eles apontam no mesmo sentido, da esquerda para a direita. Já o vetor A e o vetor F, se vocês olharem, eles têm apenas a direção em comum, porque o vetor A ele é menor do que o vetor F, o vetor A ele aponta da esquerda para a direita e o vetor F da direita para a esquerda. E, além disso, a única coisa que eles têm em comum é a direção, né? Ambos estão na horizontal. Então, essas são as definições básicas que a gente tem que aprender quando a gente vai trabalhar com vetores. Né? E agora a gente vai para a parte mais divertida, que é a parte matemática, que vocês gostam tanto da aula de física. Bom, então já que a gente já sabe o que é um vetor, para que ele serve, né? A gente vai precisar saber fazer algumas operações com os vetores, né? A principal operação que a gente vai fazer com o vetor é a soma deles, né? Então, quando a gente tem vários vetores, a gente vai ver que ele vai ter umas regrinhas que a gente precisa seguir para poder ter a soma desses vetores. Beleza. Então, eu tenho esse vetor A, o vetor B e o vetor C, como vocês estão olhando bem aí. Então, se eu quero somar eles, basta pegar o vetor A, o vetor B, o vetor C e somar A, B e C. O vetor A vale 1 quadradinho, o vetor B vale 3, né? Então a gente já tem 4 aqui. Aí o vetor C ele tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então é mais 5 quadradinhos, professor? Não, gente. A soma vetorial ela é um pouquinho diferente da soma algébrica normal, né? A soma algébrica a gente simplesmente pega os fatores que a gente tem e soma eles, realmente. Só que quando a gente trabalha com vetores, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a direção e o sentido com que eles estão sendo realizados, né, com que eles estão sendo feitos, também importa na nossa conta. Então imagina só que tu tem, por exemplo, uma cadeira, aí eu amarro no pé dela um fio. Aí eu começo a puxar ela para mim, ela vai andar na minha direção. Sim, beleza, ela vai andar na minha direção. Aí tu fala assim, não, professor, não vou deixar o senhor levar essa cadeira pro senhor, eu vou querer ela para mim também. Aí tu amarra outro fio na cadeira e puxa com a mesma força. Então eu puxo a cadeira para mim com uma força e tu puxa a cadeira para ti com a mesma força que eu estou puxando. Quando a gente for ver o deslocamento que essa cadeira vai ter, ela não vai andar nem para mim e nem para ti, porque a gente está puxando com a mesma força. Ela vai andar no meio termo, ela vai andar entre a gente, né? Então ela vai andar no meio de nós dois. Então é mais ou menos essa ideia que a gente tem que ter com vetores. Por quê? Porque um vetor que aponta num sentido, numa direção, quando ele é colocado junto com outro vetor que aponta em outro sentido, também em outra direção, eles vão ter uma resultante que a gente chama, que é o surgimento de um vetor novo, e esse vetor novo que surge é a soma dos dois vetores que estão atuando nessa situação bem aí. Então é basicamente isso a soma dos vetores, né? A gente vai ter vetores em direções e sentidos diferentes, ou até mesmo na mesma direção, no mesmo sentido, em alguns casos especiais que a gente vai ver, mas a gente precisa tomar cuidado na hora de somar esses vetores. Então a gente tem a primeira regra aí da soma de vetores, que é a regra da poligonal, que consiste em a gente fazer uma figura geométrica com esses vetores que a gente tem, né? E a partir dessa figura geométrica a gente determina o valor da soma desses vetores. Então, pela regra, olha só, a gente tem, a primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte, a gente vai usar essa regra da poligonal aí quando a gente tiver mais de 2 vetores, né? Quando a gente tiver um monte de vetores aí, e quando a gente tiver papel quadriculado também, porque ele ajuda a gente saber o tamanho dos vetores que tem nesse caso bem aí. Então bora lá, nesse caso aqui a gente tem 3 vetores, né? E o que eu tenho que fazer primeiro, professor? A regra da poligonal ele te diz o seguinte, que tu vai pegar esses vetores e vai ligar um atrás do outro. Não necessariamente na mesma ordem, tu pode ligar na ordem que tu quiser. Tu não precisa ligar necessariamente o A, B e C.
tu pode ligar C, A e B, BCA, né? Enfim, tu pode ligar eles de várias formas. A única coisa que tu não pode fazer é rotacionar esse vetor. Então, se ele está apontando de cima para baixo, numa certa posição, ele tem que continuar de cima para baixo. Tu não pode mudar ele de baixo para cima, porque aí tu já estaria trabalhando com outro tipo de vetor, né? Então a gente tem que fazer o seguinte: a gente liga o primeiro, a extremidade do primeiro na origem do segundo e a extremidade do segundo na origem do terceiro, e no fim a gente faz uma ligação entre a origem do primeiro e a extremidade do último vetor. Ficou um pouco confuso? Calma que eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai ligar. Basicamente é o seguinte: a gente vai ligar um no rabinho do outro e depois a gente faz uma seta nova que vai representar o vetor soma desses três vetores. Então olha só o que eu vou fazer bem aqui. Eu vou pegar esse vetor A, esse vetor B, desculpa, e vou ligar ele na origem do C. Então vocês estão vendo que a pontinha da seta do vetor B ficou lá na origem do vetor C, onde começa o vetor C, né? E por último, eu vou pegar esse vetor A e vou ligar essa extremidade, essa ponta dessa seta, lá onde começa o vetor B. Então pronto, é basicamente isso. A gente tem aqui então a formação de um novo, de um novo vetor que a gente vai ver agora. Então olha só, para eu somar esses três vetores aí, eu preciso ligar eles um atrás do outro. Beleza, como é que eu faço para saber a soma desses vetores bem aí? Por último, eu tenho que fazer o seguinte: eu ligo uma nova seta que vai da origem do vetor A até a extremidade do vetor C. Como vocês vão ver bem aqui, esse vetor novo que a gente está criando, a gente chama de vetor resultante. E o vetor resultante é a soma desses três vetores, como a gente está vendo bem aí. Beleza, então essa seta aí vale o valor da soma dos três vetores. Então o vetor A mais o vetor B mais o vetor C dá o vetor R, que é o vetor resultante. Como é que eu faço para descobrir o valor de R, professor? Olha só, eu sei que se eu fazer o seguinte, se eu pegar um dos lados aqui e contar os quadradinhos até embaixo, né? E depois eu contar lá da origem até onde eu liguei esse quadradinho lá embaixo, eu posso formar um triângulo bem aqui. Então olha só, a gente tem o vetor R, né, que a gente criou, e a gente vê que ele tem uma certa altura e ele também tem um certo comprimento bem aí. Então se a gente fizer isso daí que a gente está vendo, né, formar um triângulo, a gente pode descobrir o valor desse vetor R, que é o vetor resultante na soma de polígonos, né? Nesse caso específico bem aí. Então olha só, como eu falei, né, a ordem não importa, eu posso ligar o vetor B com o vetor A, com o vetor C. A única coisa que a gente não pode fazer é estar rotacionando esse vetor, que aí já seria um vetor diferente. Então não tem problema eu pegar o vetor A que estava ali no cantinho e colocar lá em cima, desde que eu não rotacione ele. Enfim, como é que agora eu faço para descobrir o vetor R? Olha só, como a gente tem um triângulo sendo formado bem aí, que tem o lado A e o lado B, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode resolver esse triângulo aí por Pitágoras. Porque se vocês pararem para prestar atenção, o vetor R é a nossa hipotenusa nesse triângulo em azul que está aparecendo para vocês bem aí. Como é que eu faço para achar a hipotenusa? Por Pitágoras, eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual a o lado A ao quadrado mais o lado B ao quadrado, né? A hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado também. Então, olha só. Quem é a minha hipotenusa? É o nosso vetor R, que está aparecendo para vocês bem aí. Quem é o meu lado A? O meu lado A é esse lado que tem 4 quadradinhos em azul. Quem é o cateto B? Né? O cateto B é aquela linha azul que tem 3 quadradinhos, bem aí. Então, beleza. Então, R ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Como é que eu faço para achar esses valores, né? O valor de R? Então, eu tenho que isolar o R. Eu sei que o cateto A vale 4 e que o cateto B vale 3. Então, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a 16 mais 9. 16 mais 9 dá 25. Como eu quero o R, né? Como eu quero o vetor resultante, eu faço o seguinte: eu vou passar esse quadrado que está nesse R bem aí para o outro lado, ele vai passar como raiz. Então, R vai ser igual a raiz quadrada de 25 e, no caso, o resultante vai ser 5. Então, galera, nesse caso bem aí, a soma dos vetores A, do vetor B e do vetor C deu 5, tá bom? Então a gente não simplesmente soma, a gente vê que a gente tem que fazer um jogo, né, seguindo essa regra bem aí. Então a gente usa o método da poligonal quando a gente tiver vários vetores,
A gente coloca um atrás do outro, a gente cria um novo vetor entre o primeiro vetor e o último vetor, sendo que, descobrindo o valor desse vetor bem aí, a gente tem o nosso resultante, que é a soma de todos esses vetores que a gente estava somando. Dando continuidade, a gente também tem uma outra regra que a gente usa para resolver a soma de vetores. Então, imaginei que a gente tem dois vetores, o vetor A e o vetor B, por exemplo. Né? Pela regra do polígono que a gente viu, a gente tem que colocar um vetor atrás do outro e depois, por fim, a gente cria um novo vetor, né, ligando a extremidade do último do primeiro até o último. Né? Com isso, a gente pode achar o vetor resultante. Na regra do paralelogramo, a gente usa esses vetores e faz uma figura que tem os lados paralelos para a gente se guiar e poder seguir aí com a nossa soma. Então, olha só, a gente tem aqui o vetor A e o vetor B. Se a gente pensar na regra do polígono, ele está seguindo essa regra, né? O vetor A está ligado na extremidade do vetor B. E aí o que eu teria que fazer? Eu teria que gerar uma seta, né, que ligasse a origem do vetor A até a extremidade do vetor B. Semelhante ao que a gente está fazendo bem aqui agora. Então, olha só. O vetor resultante dessa soma bem aí dá justamente esse vetor R em azul que está aparecendo para vocês nesse momento. Né? Então, olha só. Entre o vetor A e o vetor B eu tenho um certo ângulo, né? E ali eu coloquei uma linha reta paralela ao vetor B e uma linha reta paralela ao vetor A. Né? E também dei continuidade ao vetor A bem ali com uma linha tracejada, mais ou menos. Né? Então, beleza, a gente tem essa situação bem aí. Pela regra do paralelogramo, desculpa, a gente pode relacionar, né, os lados de um quadrado, né, os lados de um triângulo, desculpa, com o ângulo interno dele, e aí a gente acha o nosso vetor resultante. Então, como vocês estão vendo bem aí, eu tenho um certo triângulo, né, e esse triângulo tem um vetor resultante, e ele está oposto a esse ângulo que tem bem aí, né, na nossa soma de vetores. Então, pela lei também que a gente fala, a lei dos cossenos, eu posso achar a relação entre esse lado R, aí, esse resultante que a gente quer, e o cosseno do ângulo oposto a ele, bem aí como a gente está vendo nessa figura. Né? E a partir disso eu acho o vetor resultante. Beleza. Então, pela regra da matemática, lá, ele diz o seguinte, né, que nesse triângulo AB e R, eu posso achar o valor de R através da seguinte expressão, que R ao quadrado é igual ao lado A ao quadrado mais o lado B ao quadrado, menos 2 vezes o lado A vezes o lado B desse triângulo, vezes o cosseno de alfa, que é o ângulo entre o lado A e o lado B desse meu triângulo bem aí, os nossos vetores A e o nosso vetor B. Né? Então eu posso achar isso daí. Isso daí se chama lei dos cossenos pela matemática. Só que aqui na física, a gente não vai encontrar vetores dessa forma. A gente vai ser muito mais comum nós encontrarmos os vetores da seguinte forma. Só antes da gente passar para lá, né? Lembrando, e é muito importante que vocês saibam que a gente usa essa regra quando a gente tem dois vetores, né? E a gente tem um ângulo entre eles. Se tu não tiver um ângulo entre eles, eu te sugiro usar a lei do polígono. Mas quando a gente tem um ângulo entre esses dois vetores, a gente pode usar a regra do paralelogramo. E essa, na verdade, vai ser a situação que a gente mais vai utilizar aqui na física. Então, olha só, o que eu vou fazer? O vetor B, que estava bem ali do outro lado, eu vou tirar ele de lá e vou passar aqui para baixo, né? Ali é onde está onde estava aquela linha tracejada, mais ou menos. Então, eu não mudei nada. Eu simplesmente tirei o vetor B que estava lá em cima e trouxe aqui para baixo, tá? Então, eu não rotacionei esse vetor, eu não mudei a direção dele, ele continua na diagonal e de cima para baixo. Eu simplesmente tirei ele lá de cima e coloquei aqui para baixo. A matemática me permite dizer, e se vocês olhando também lá, as duas linhas tracejadas que a gente tem lá em cima, né, a gente tem um certo ângulo θ, né? E quando eu trago esse vetor aqui para baixo, esse ângulo θ também é o mesmo entre o vetor A e o vetor B, né? O lado de fora do vetor B e o lado interno do vetor A. Então, olha só, esse θ bem aí, né, vai ser bastante importante para a gente. Então, eu tenho agora um vetor A e um vetor B, que eles estão ligados os dois pelas origens, né? Então, eles estão lá no início da seta deles, eles estão se unindo, tanto o vetor A e o vetor B, e eu tenho um certo ângulo entre eles. Semelhante ao que a gente pensou lá na cadeira, né? Quando eu tenho uma cadeira, eu amarro uma corda no lado
em uma das pernas e amarro uma outra corda em outra perna. Quando a gente puxa os dois ao mesmo tempo, em vez dela ir para o lado A ou para o lado B, na verdade ela vai na direção R, como a gente está vendo aí. É mais ou menos essa a ideia. Então, pegando a regra que a gente tem lá, essa regra era válida quando a gente tinha aquele triângulo bem ali, né? Mas na física a gente não usa dessa forma, a gente usa justamente como eu acabei de mostrar para vocês aí, o vetor A e o vetor B abertos, né? E um certo ângulo entre eles que a gente chama de θ. Eu sei que o cosseno de alfa vai ser igual menos o cosseno de θ, como a gente está vendo bem aí que eu mostrei para vocês. Né? Então, o primeiro ângulo que a gente tinha era o ângulo entre A e B, naquela situação em que eles estavam ligados um atrás do outro, e a gente tinha o ângulo alfa. Quando eu tiro o B e coloco ele para baixo e ligo os dois pela origem deles, eu tenho um ângulo θ agora. Sendo que esse θ, né, ele é igual ao inverso do cosseno A. Então, se o cosseno A tem um certo valor, o cosseno B é o negativo desse valor. O cosseno de θ é o negativo desse valor. Substituindo na nossa expressão, a gente vai ver o seguinte, que o nosso vetor, só um minuto, que o nosso vetor, né, ele vai ser, o nosso vetor resultante, a soma do vetor A com o vetor B nessa situação aí, a gente vai achar através da seguinte equação, que vai ser r ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno de alfa. Por que eu fiz isso? Porque se vocês olharem lá, onde tem cosseno de alfa, eu vou substituir por menos o cosseno de θ. Como o menos tem, como é menos cosseno de θ, né, quando eu for substituir lá na minha fórmula inicialmente, ali em cima, eu vou ver que eu tenho um outro sinal de menos. Então, menos com menos dá mais. Para a gente achar, então, a soma de vetores quando eles têm um certo ângulo entre eles, né, e eles estão ligados pelas origens, a gente usa a regra do paralelogramo e ela diz que r ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno do ângulo entre esses vetores. Galera, parece estranho nesse primeiro momento. É muita coisa, realmente. Mas quando a gente for analisar na física, a gente vai ver que essa equação ela vai se reduzir drasticamente e vai se reduzir a situações muito fáceis da gente estar trabalhando. Isso daqui é só o geralzão para a gente entender por que a gente usa essa regra, né? E a partir dessa regra a gente deduz outras situações em que vão ser muito importantes para a gente na física e que vão cair com mais facilidade, com mais regularidade nas nossas questões. Ou então, apesar de ter aquela coisa toda complicada que a gente acabou de ver, os casos mais comuns que vão acontecer na física, que a gente vai estudar com mais regularidade nos exercícios, é o seguinte. Quando a gente tem alguns casos particulares, né, que a gente chama porque eles vão reduzir essa expressão que a gente tem. Né? Então a gente acabou de ver que para eu determinar a resultante da soma de dois vetores quando eu tenho um ângulo entre eles, que eu dependo do vetor A do vetor B ao quadrado, mais duas vezes o vetor A, o vetor B, vezes o cosseno de θ, né? Beleza. Só que, olhem só, quando eu tiver dois vetores que o ângulo entre eles for 0 graus, ou seja, nesse caso aí vocês estão vendo, né? Eu tenho o vetor A e o vetor B. Eles estão apontando inclusive para o mesmo lado, eles estão indo da esquerda para a direita. E o ângulo entre eles é zero, né? Eles estão paralelos um com o outro, não tem nenhum ângulo entre eles. Beleza. Quando eu tenho uma situação dessa, eu vou ver que eu simplesmente vou somar esses vetores, né? Já que eles apontam na mesma direção e no mesmo sentido. Quando eu for ver, o resultante vai dar simplesmente a soma do vetor A e o vetor B. Colocando um vetor atrás do outro, né? É como se eu desse, por exemplo, um passo para frente e depois eu desse mais 2 passos para frente. No final eu vou ter me deslocado 3 metros e sempre na mesma direção e no mesmo sentido, como vocês viram bem aí. Então o vetor resultante que tem dessa soma bem aí, né, quando o ângulo for de 0 graus, vai dar simplesmente uma soma algébrica normal. A mais B. Se o vetor A valer, por exemplo, 10 metros e o vetor B valer 20, a gente vai ver que a soma entre eles vai ser 30 metros, nesse caso específico. O segundo caso específico é quando a gente tem o ângulo de 90 graus. Então vocês podem ver que o vetor A está na vertical e o vetor B está na horizontal. Então quando eu tenho bem aí eles dois, né, o que vai acontecer? Eu tenho exatamente 90 graus entre eles. Quando isso acontece, eu vou ver que o vetor resultante vai ser uma coisa no meio entre eles dois, né? Mais uma vez, lembrando aquele caso da cadeira, né? Quando a gente amarra a corda de um lado e do outro, a gente puxa, ele não anda nem para um lado nem para o outro, ela anda no meio termo, né?
Então o vetor resultante vai ser isso daí. Se a gente parar para pensar e trazer o vetor A para o outro lado bem aqui, a gente forma um triângulo, né? E eu posso achar esse resultante, então, através de Pitágoras. Então, olha só, resultante nesse caso, quando o ângulo for de 90 graus, aquela expressão toda ali gigante que a gente acabou de ver, né, se reduz simplesmente à expressão de Pitágoras, em que eu posso ver que o vetor resultante ao quadrado vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado, né? Do vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado. Já para quando a gente tiver o ângulo de 180 graus, a gente vai ver que eles vão estar opostos um ao outro, né? Então, olha só. Na verdade, o que eu estou vendo bem aí é que o vetor B aponta para uma direção e o vetor A aponta para outra direção, sendo que a direção deles é oposta uma da outra. E eles estão também na horizontal, né? Quando isso acontece, a gente vê que, na verdade, o ângulo entre eles é de 180 graus e se reduz apenas a uma subtração algébrica normal, né? Então, olha só. A resultante vai ser igual a B menos A. Por que eu coloquei B menos A? Porque se vocês repararem, o vetor B ele é maior do que o vetor A. Então, quando eu fizer um pelo outro, quem vai estar ganhando, no fim das contas, vai ser o vetor B, porque ele é maior. Então, imagina que eu estou empurrando o carro numa direção, aí tu vai lá e diz mais uma vez, professor, não vou deixar sem empurrar esse carro. Aí tu começa a empurrar o carro na direção contrária que eu empurro. Só que eu faço mais força do que tu. Bora dizer que eu faço 10 newtons de força nesse carro. E tu faz apenas 5. Então, olha só, se eu estou fazendo 10 e tu está fazendo 5, se eu estou fazendo mais força do que tu, o carro vai andar a meu favor, para onde eu estou empurrando ele. Né? Apesar de tu estar segurando bem ali. Então, olha só, o carro vai andar apenas 5, só que na direção em que eu estou empurrando. Então, é mais ou menos essa a ideia, né? Por isso que o maior sempre ganha. Então, o vetor resultante aponta na direção do maior e no mesmo sentido também do maior, nesse caso bem aí. E por último, a gente tem um caso bastante especial, que é quando a gente tem os vetores de mesmo módulo e com 120 graus entre eles. Então, olha aí, eu tenho o vetor A e o vetor B, e eu vou ver que o vetor A e o vetor B eles têm o mesmo tamanho, né? Se o vetor A valesse, por exemplo, 20, o vetor B também está valendo 20 nesse caso bem aí, porque eles têm o mesmo módulo, né? O módulo é o tamanho, é o valor desse vetor. E mais ainda, entre eles tem um ângulo de 120 graus. Mais uma vez, o resultante vai dar o meio termo entre eles, né? Como é que eu acho o valor dessa resultante? Nesse caso especial, a gente vai ver que o valor do vetor resultante vai ser igual ao vetor A e o vetor B, sendo que o vetor A vale um certo valor e o vetor B vale esse mesmo valor. Quando eles têm um ângulo de 120 graus entre eles e o mesmo módulo, o vetor resultante também terá o mesmo valor. Então, se o vetor A vale 20, o vetor B vale 20 e o vetor R também vai valer 20. Né? A soma desses dois vetores, na verdade, vai dar o mesmo valor aí na nossa resultante. Então, esses são os 4 casos que vão cair com mais frequência nas questões e que a gente vai estar trabalhando bastante com eles a partir de agora. Bom, então, olha só. Vamos falar da projeção e decomposição de vetores, mas antes da gente falar disso, eu quero que vocês lembrem de uma coisa. Olha só, a gente tem um triângulo bem aqui, eu tenho uma certa hipotenusa, eu tenho o lado A e eu tenho o lado B. O lado A e o lado B têm um ângulo de 90 graus, e entre a hipotenusa e o triângulo e o lado B aqui, a gente tem um certo ângulo, beleza. Então, como é que eu posso determinar, por exemplo, o lado A e o lado B, os valores deles, né? Então, a gente tem que estar lembrando aí disso, dessa parte da geometria. Beleza, bora lá. Vocês conhecem o SOHCAHTOA? Não vou passar besteira aí não, gente. SOHCAHTOA me diz o seguinte, que é uma relação que existe no triângulo que diz o seguinte, que o seno de um ângulo, de um triângulo que eu estou analisando, né, é igual o cateto oposto pela hipotenusa, que o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa e que a tangente é o oposto pelo adjacente. Então calma, galera, esse negócio aí é só para vocês terem uma lembrança bem mais facilitada do triângulo que tem aí para vocês. Então beleza, isso é puramente para fins acadêmicos. Lembrando disso, a gente pode determinar a projeção e a decomposição de vetores. Então imagina o seguinte, que a gente tem esse vetor velocidade bem aí, né? E vocês olhando assim, a gente vê que ele tem uma inclinação. Ele não está nem no eixo X e nem no eixo Y, mas ele está exatamente no meio termo entre eles dois. Então imagina um avião que está decolando, né? A partir do momento que ele sai do solo, tu sabe que ele anda tanto para frente quanto para cima, né? Por quê? Porque a velocidade dele é mais ou menos igual a essa que a gente está representando bem aí. É uma coisa inclinada.
E quando é assim, ele tanto sobe quanto ele anda para frente. Porque se ele tivesse uma velocidade só no eixo Y, aí ele só iria para cima. Se ele tivesse uma velocidade só no eixo X, ele não subiria, ele iria apenas para frente. Então ele anda tanto para frente quanto para cima, né, no momento da decolagem, porque ele tem uma velocidade inclinada. Só que se eu quisesse descobrir, por exemplo, a velocidade dele que faz ele andar para frente, e se eu quisesse saber a velocidade que faz ele andar para cima, né? Como é que eu faria para descobrir isso? É muito simples. É só eu pegar essa velocidade que tem bem aí e eu decompor ela. Mas o que seria essa decomposição? Olha só, até então a gente estava trabalhando com os vetores, né? Eu tinha um vetor e outro vetor, aí eu pegava o quê? Tinha esses dois vetores e eu somava e transformava no vetor novo. Assim como eu posso somar dois vetores, eu posso pegar um vetor sozinho e separar ele em dois, tendo uma componente, no caso, no eixo x e uma componente no eixo y. Então, essa velocidade que a gente está vendo bem aí, ela tem um componente na velocidade no eixo x, que é o que faz o avião andar para frente, e uma componente na velocidade, né, no eixo y, que faz o avião subir. É essa a ideia. Então, quando a gente trabalha com essa projeção, eu vou simplesmente pegar esse vetor v que a gente tem bem aí e transformar em um novo vetor, né? Em dois novos vetores. Um que é o vetor que eu vou chamar de velocidade no eixo x e velocidade no eixo y. Então, olha só, eu projetei uma sombra do vetor, né? Que a gente tem velocidade no eixo y e agora eu vou projetar uma no eixo x. Então, a gente tem essas duas setinhas aí. Somando as duas dá o vetor v, como a gente está vendo aí, inclinado. É essa a ideia. Então, como é que eu acho o valor de Vx e como é que eu acho o valor de Vy? Se a gente pegar o Vy e trazer para o outro lado aqui, né, a gente forma um triângulo, como vocês estão vendo bem aí. Eu simplesmente trouxe o Vy que estava no lado e coloquei ele no outro lado. Se vocês olharem, a gente vai ter um Vy e um Vx formando um ângulo de 90 graus. E entre o ângulo, entre o vetor velocidade que está inclinado e o vetor velocidade em x, a gente tem um certo ângulo. Então, lembrando aí do Socator, né, a gente pode achar o vetor Vx e o vetor Vy. Então, olha só, como é que eu acho o vetor Vx? Pela função cosseno, eu sei que o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Então, olha só, quem é o cateto adjacente ao ângulo? É justamente o vetor Vx. E quem é a minha hipotenusa? É o vetor V. Então, se eu quero Vx, eu tenho que isolar ele. Eu passo esse V que está dividindo, para o outro lado ele passa multiplicando. Então, por fim, a gente vê aí que a gente tem o vetor Vx, que eu posso determinar, ele é igual ao vetor velocidade, aquela diagonal lá que a gente tem, na primeira velocidade, vezes o cosseno de θ. Então eu posso determinar a velocidade com que esse avião vai estar andando para frente, bem aí, né, no eixo x, através da velocidade com que ele tem inclinada vezes o cosseno do ângulo entre ela, né, e a horizontal entre a minha velocidade no eixo x. Por fim, para descobrir o vetor y, a gente usa a função do seno, que me diz o seguinte, que o seno é o cateto oposto pela hipotenusa. O cateto que é oposto ao ângulo que a gente está analisando é o vetor vy, né? E a gente pode achar o valor dele, desculpa, quando a gente usa essa relação do seno. Então, o Vy sobre V, sendo que V é a nossa hipotenusa. Como eu quero Vy, eu isolo ele, e passo V para o outro lado. Então, Vy é igual a V vezes o seno do ângulo, né, entre essa velocidade aí que tem a primeira que a gente está analisando, que faz o avião decolar, né, e o seno do ângulo entre essa velocidade e a horizontal. Então, assim eu posso determinar a velocidade no eixo y, que faz o avião subir, e a velocidade que faz o avião andar para frente, né, o nosso Vx. Isso através do nosso vetor velocidade na diagonal aí. Então, a ideia é essa. A soma de vetores é quando a gente pega mais de um vetor e soma eles, lembrando que não é uma simples soma algébrica, mas a gente tem que analisar as situações e ver quando a gente tem que utilizar essas determinadas situações. E, por último, a decomposição de vetores, que é fazer o inverso. A gente tem um vetor e a gente divide ele em dois. Essa é a ideia da aula. Então, gente, por hoje é só. Estudem bastante. Eu vou postar os exercícios para vocês, com a gente resolvendo, para colocar mais a ideia dessa parte da física na cabeça de vocês. Né? Essa é uma aula puramente matemática, mas vocês entendendo ela e a gente aprendendo a física, vai ficar bem tranquilo de vocês estarem aprendendo. Então,